Mas hoje, por falar em legislativo, na Casa do Legislativo Municipal em Belo Horizonte, houve uma votação de um relatório de uma CPI que investiga irregularidades nos contratos de limpeza e desassoreamento da Lagoa da Pampulha, um cartão postal da cidade que continua recebendo sujeira, córrego com esgoto e nada é resolvido. E gastou-se um tubo de dinheiro da administração municipal, em algumas administrações municipais, que desembocou nessa CPI. O vereador Braulio Lara construiu um relatório e esse relatório foi derrotado hoje, 4-3. Nós estamos empurrando essa questão da Lagoa da Pampulha, né, Luciana? Porque eu já vi prefeito dizer que ia beber água da Pampulha, eu já vi prefeito dizer que ia nadar na Lagoa da Pampulha, e agora nós estamos vendo que tem escândalos nas obras da Lagoa da Pampulha. Nós estamos só empurrando com a barriga, né, Luciana? Com certeza, não é, Paulo? Isso não é de agora. Nós estamos vendo que há esses rumores em torno das obras, dessa especulação que gira em torno da Lagoa da Pampulha, mas o que a gente vê de resultado prático até hoje são promessas vãs e nada feito em termos práticos. E agora mais um escândalo para ser hipoteticamente investigado. Eu digo hipoteticamente porque houve a rejeição do relatório do vereador. Portanto, não sei se será apresentado um novo relatório, e também não tenho conhecimento aqui de qual foi o vício que levou a essa derrubada. Mas o fato é que não tem nenhuma novidade no cenário aí para mim, não. A questão central, antes de remeter para o Luiz, é que depois de derrotado esse relatório ele pediu o indiciamento de algumas autoridades ligadas ao Executivo Municipal. Dentre eles, o secretário Josué Valadão. O secretário Josué Valadão estava com a possibilidade de ser investigado pelo Ministério Público a partir do relatório de Braulio Lara. A comissão, de maneira rápida, lépida e fagueira, foi e já gerou um novo relatório que vem na mão da vereadora Flávia Borja. E qual é a diferença, Luiz Fernando, pasme, qual é a diferença do primeiro relatório para o segundo relatório? A retirada do nome do Valadão, só isso. Ela apresenta o mesmo relatório, retirando o nome de Josué Valadão de indiciamento no Ministério Público. Você já viu gente prometer beber água da Pampulha. Como é que você está vendo aí, à distância, esse imbróglio todo? O Paulo já havia até candidato a prometer túnel por baixo dentro da Lagoa da Pampulha, né? A gente já viu de tudo. A Pampulha é um patrimônio histórico, artístico e cultural de Belo Horizonte. É de importância, Paulo, mais do que de importância, né? É vital para a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte não existe sem a Pampulha. E é o cartão postal da capital. Então tinha que ser cuidado com mais carinho, né, pelas administrações anteriores também da prefeitura e por essa. O que a gente vê é uma enrolação sem fim, um monte de obra que não resolveu o problema da Lagoa da Pampulha, porque depende de ações políticas mais fortes, né, Paulo? Até para trabalhar o tratamento de esgoto que cai na lagoa, que a gente sabe que não é tratado. E não vai ser de uma vez que isso vai acontecer. Só que o secretário Josué Valadão, ele não é secretário agora, não foi secretário pela primeira vez nessa prefeitura, né, na prefeitura de Calil, 2 anos para cá. Ele já tinha sido secretário antes. Então ele tem informações e tem relação com a lagoa que vai além do que a gente consegue enxergar. Alguns vereadores, talvez usando isso para atacar a prefeitura, não sei se é essa a questão política, eu não acompanho o legislativo da capital com tanta frequência quanto você, mas falam até em fábrica de corrupção, né? Eu acho que o vereador Gabriel Azevedo falou em fábrica de corrupção nas mãos do secretário Josué Valadão. Então alguma coisa tem que ser investigada, né? E o pedido de indiciamento que foi feito pelo relator anterior era um pedido para que se investigasse o então secretário. Eu não vejo mal nenhum em investigação, eu sempre falo isso aqui, eu acho que tem que ser investigado. Se tiver que ser provada a inocência dele, vai ser provada. Se estiverem fazendo uso político, quem está fazendo uso político precisa ser exposto.
Aliás, esse é o melhor caminho para provar sua inocência, viu, Luiz? Deixe ser investigado. Paulo. Diga. Eu queria fazer uma complementação aqui à fala do Luiz, que é exatamente o caráter político. Que a gente vê de forma corriqueira várias CPIs aí, se não só no âmbito estadual, mas também no federal, sendo instaladas mais para um caráter do espetáculo circense do que efetivamente para fins de investigação. Então, no momento que você tem o mesmo teor do relatório como alteração exclusivamente na retirada de um ou outro ator dessa investigação, eu já começo a pensar que isso tenha um caráter desvirtuado de palco, uma vez que nós estamos aqui no ano pré-eleitoral, do que efetivamente de aspecto investigatório. Lembrando que essa investigação, como qualquer CPI, o resultado é apresentado para as autoridades competentes, que aí sim elas tomam providência. Então, isso não impede que o Ministério Público, independentemente da atuação da nossa Câmara, tome as providências dele, inclusive investigatórias, se for necessário, e se houver indícios de atos delituosos ali. Além de soar estranho, por exemplo, num relatório com o mesmo teor ser apresentado sem os nomes dos indiciados, e aí houve uma manifestação um pouco esquisita lá no plenário principal da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. O que me soa estranho é o fato de que o relatório produz, tirando os nomes dos indiciados, não vamos entrar nesse tema, porque eu até concordo com a Luciana, quem tem que investigar isso daqui para frente é o Ministério Público, indicie-se ou não esses senhores no relatório que virá por aí. Mas tirando o nome dos indiciados de lado, o que o relatório mostra é uma consequência de irregularidades nas ações feitas para a limpeza e desassoreamento da Pampulha. Um infinito número de irregularidades. O grande problema é o seguinte: nós assistimos de tudo para a limpeza da Pampulha. Nós já assistimos de tudo. Nós já assistimos rejeitos sendo retirados da Lagoa da Pampulha e jogados na frente do zoológico. Aí depois impedidos por uma manifestação, por uma movimentação da população. Nós já vimos empresas que prestaram serviços para retirada de rejeitos e de materiais inorgânicos e orgânicos da Lagoa da Pampulha, empresas que começaram o trabalho e abandonaram. Nós já vimos uma série de irregularidades na limpeza da Lagoa da Pampulha. Inclusive, até para entender melhor o que acontece, porque, por exemplo, tem muita gente que prefere transferir a responsabilidade para o município de Contagem, dizendo que Contagem nada faz para limpar os córregos que abastecem a Pampulha. Então é uma discussão longa, uma discussão ampla. Só que eu acho que quando você tem uma CPI nesse sentido, nós devemos trazer à tona tudo aquilo que ela apurou. Você chegar e sepultar e pronto, acabou. E aí o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, o senhor Murilo Valadares, está aí bravo com uma possível manobra, que é a retirada de 2 vereadores e a substituição por vereadores que sejam considerados oposição ao prefeito, na tentativa de reavivar, de retornar com o relatório antigo. Ora, eu não vou entrar nessa discussão, já falei no Central hoje. Eu só acho o seguinte: é estranho o comportamento adotado pelas autoridades municipais no caso da limpeza da Lagoa da Pampulha. É estranho. Não dá para se entender. Gente, Luiz, você que gosta de pesquisar, você adora isso, você é parceiro do Google, você dorme com ele do lado da cama aí, dá uma olhada aí, vê quanto tempo demorou, por exemplo, o Sena para ser limpo, para ser desobstruído. Isso tem no Google aí. O tempo que levou o Sena para ser desobstruído. Provavelmente, metade do tempo que nós estamos discutindo a limpeza da Lagoa da Pampulha. Então, é só para você ter uma ideia, né? Outros rios em outros locais. Seul, por exemplo, fez limpeza de rios, ribeirões, córregos, numa velocidade espantosa. E nós aqui estamos discutindo limpeza da Pampulha. Eu
que eu me lembro pelo menos uns 30 anos. Eu me lembro de ter dado a primeira notícia a respeito da limpeza da Lagoa da Pampulha pelo menos uns 30 anos, que já se discute a limpeza da Lagoa da Pampulha. A história dos aguapés, a história dos plantios de árvores irregulares, uma série de questões que já foram levantadas. Viu aí, Luiz? Conseguiu descobrir aí quanto tempo demorou aí para limpar o Sena? Porque foi todo limpo, hoje navegável. É uma pesquisa complicada, porque eles falaram, o Jacques Chirac, quando era prefeito de Paris, falou que ia nadar de braçada no Rio Sena, ele não conseguiu fazer isso. Mas a promessa é que ele seja limpo até as Olimpíadas do ano que vem, né? As Olimpíadas de Paris 2024. Já foi meio caminho andado para que isso aconteça, né? Mas ainda não está totalmente despoluído. De qualquer forma, foi feita uma grande mobilização em Paris para que isso seja possível, e eu acho que pode ser um exemplo utilizado em Belo Horizonte. Tem pelo menos 30 anos que a gente fala em despoluição da Lagoa da Pampulha, Paulo. A Lagoa da Pampulha sofreu com os aguapés que nasceram e cresceram lá, mataram a vida toda que existia lá dentro da Lagoa da Pampulha, ou quase toda, fruto de poluição, fruto de esgoto que é jogado lá sem tratamento, fruto de falta de cuidado. A acusação que o primeiro relatório da CPI faz ao secretário Josué Valadão, que está lá desde Márcio Lacerda, viu? Várias acusações muito sérias. Mas tem uma acusação que precisa ser apurada, que é de prevaricação. Prevaricação o que é? Quando o funcionário público deixa de atuar de acordo com o que se espera dele e atua de alguma forma em benefício próprio. Quer dizer, quando o funcionário público deixa de fazer o que se espera que ele faça, né? E eu acho, cara, que todos os secretários que passaram pela Prefeitura de Belo Horizonte que não cuidaram da Lagoa, de alguma forma, eles prevaricaram, em algum momento eles prevaricaram. Se eles não prevaricaram, no mínimo eles foram incompetentes. E tem que ser investigados por isso, por causa de tudo que você falou aí. O que acontece com essa história de contratação de limpeza de empresa para limpar a Lagoa da Pampulha é o que acontece com o lixo, é o que acontece com o transporte público, é uma grande, enorme caixa preta que ninguém consegue abrir, ninguém consegue saber o que tem dentro. Principalmente, cara, eu vou falar pra você, se eu disser pra você que eu gastaria 5 milhões de reais pra limpar a Lagoa da Pampulha, provavelmente você, como leigo, a população, até o prefeito ia acreditar. Se eu disser que custa 15, você vai acreditar. Se eu disser que custa 35, você vai acreditar. Então é um negócio que é muito difícil quem tá de fora olhar um relatório, um orçamento desse e dizer que está certo. E ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, várias empresas foram contratadas com orçamentos diferentes e nenhuma delas conseguiu cumprir o papel. Então, alguma coisa de errado tem. Só temos que descobrir o que é. O melhor caminho para descobrir o que é, qual é o melhor caminho? É investigando, né? Então, se tentar embarrar a investigação, realmente nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Essa é que é a questão, saber o que acontece. Até para a gente ter a certeza de que foi feito tudo o que era possível. É isso que eu não entendo, a resistência de algumas pessoas em serem investigadas. Quando alguém oferece resistência para ser investigado, eu particularmente já fico com a pulga atrás da orelha. Ofereceu resistência à investigação, já fico com a pulga atrás da orelha. Diga. Antes, nós vamos desfocar um pouquinho aqui a conversa do investigado e vamos centrar nos investigantes. Se essa CPI tem um cipoal de irregularidades, por que então que esse primeiro relatório foi rejeitado? Por que se apresentar um novo relatório retirando o nome de algumas pessoas? Então, o foco não está agora nesses termos do nosso debate aqui, para mim, não está em quem está sendo investigado, não. Porque se não for investigado pela Câmara, será pelo Ministério Público, pelas autoridades competentes. E aí que pague pelos eventuais erros. Mas a minha pergunta é, por que esse relatório foi derrubado? Por que nós tivemos uma votação tão apertada, mas cujo resultado final foi realmente a rejeição desse relatório? Então, o que me preocupa hoje é o caráter político por trás dessa rejeição aí desse primeiro relatório e um novo com supressão de nomes. Já que você investiga o bolo para depois separar o joio do trigo. Olha, você fez a pergunta e respondeu. Com uma velocidade incrível, você perguntou o que é que está por trás disso e você já respondeu. É uma manobra política. Lógico que é uma manobra política. Não há nenhuma dificuldade em perceber que o que houve foi uma manobra política. Uma pressão do Executivo sobre o Legislativo,
movimentos de bastidores. A gente sabe como acontece esse tipo de coisa. A questão é que, por exemplo, para eu dizer aqui nomes, eu teria que prová-los. Eu não vou aqui levantar de maneira irresponsável nomes de pessoas que tenham mexido e articulado, mas nós sabemos que houve uma articulação de bastidores por parte do Poder Executivo que jogou pesado para fazer uma reversão de resultado que, pela apuração que a gente tinha até a semana passada, era difícil, era um placar apertado, mas que dava vantagem para a aprovação do relatório. E isso é apuração, isso é conversa com vereadores. Eu, João Henrique, Lucas Rage, conversamos com os vereadores e tínhamos um termômetro. Só que essa temperatura mudou. Da noite para o dia, da água para o vinho. Essa temperatura mudou e houve a reversão e foi apertada a decisão. 4-3, uma decisão muito apertada dentro da comissão para a rejeição desse relatório.